Olá, meus amores, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Que saudade que eu tô de vocês, mas graças a Deus que o Senhor tem cuidado de nós, né? Hoje nós vamos dar início a mais uma aula, e a aula de hoje tá bem legal, que a gente vai falar sobre família. Olha que legal, né? Mas antes disso, vamos estar orando ao Senhor, amém? Pai Santo, justo e fiel neste momento, ó Deus, eu quero te louvar, te agradecer por esta oportunidade, Deus, te pedir que o Senhor tome direção primazia desta aula, que o Senhor seja professor por excelência. Meu Deus, também eu quero pedir ao Senhor que tome cada junior em tuas mãos e tome cada família em tuas mãos também. Continua cuidando, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje a nossa aula vai falar sobre família, né? O tema da nossa aula hoje é família, projeto de Deus, né? Que no princípio houve a individualidade que Deus criou Adão. Então nós vamos ler a referência bíblica, está em Gênesis, a primeira referência bíblica, são duas hoje, tá? Então a primeira é em Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28. Eu ia ler na minha Bíblia, mas na de Samuel, ela tem uma tradução bem legal. Então, vamos ler, né? Então, Gênesis 1, capítulo, né? Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, diz assim: Assim Deus os criou seres humanos. Ele os criou parecido com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou dizendo: Tenham muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Agora nós vamos ler, ainda em Gênesis, nós vamos ler capítulo 4. A gente vai ler do versículo 1 ao 3, que diz assim: Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse: Com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e ofereceu a Deus, o Senhor. Olha que interessante. Hoje, né, a gente vai falar sobre família, que aqui é o projeto de Deus, o primeiro projeto de Deus é a família. Como prova disso, Deus criou o homem, né? Adão. Deus criou primeiro Adão. E aí viu que não era bom que o homem vivesse só, viu que Adão estava se sentindo sozinho, que ele precisava de uma, né? De alguém, de uma que fosse, né? Igual a ele, assim, vamos dizer assim. Quando eu falo igual, no sentido de ser humano, né? Porque tinha os animais, né? E nós fomos criados à imagem e semelhança de Cristo, de Deus, né? Então, assim já era Adão. Mas o que eu quero falar com isso? Que Deus viu que Adão ele precisava de uma mulher, de uma esposa, né? Então aí Deus fez cair um sono em Adão e a partir da costela de Adão fez Eva. Ótimo, essa história a gente já conhece. Então, mas aí, pra gente entender, nós vamos falar sobre família, o que eu quero trazer para vocês? Eu quero trazer justamente essa questão de Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, ou seja, macho e fêmea. Deus criou o homem e a mulher. Por isso que eu fiz a leitura na Bíblia, nessa Bíblia aqui, que tem a linguagem mais fácil, né? Então, aqui vai dizer que Deus criou os seres humanos e eles criou porque parecidos com Deus, né? A imagem e semelhança. Eles o criou o homem e a mulher. Um homem e uma mulher. Ou seja, aqui eu tenho, né, duas figuras. A do menino e a da menina. Um homem e uma mulher. Foi o que Deus criou. Então vamos dizer, Deus criou primeiro o homem, que foi Adão, certo? Aí Deus viu que que não era legal Adão viver sozinho, que ele precisava de uma disjuntora e tal. E aí Deus fez uma mulher, vamos dizer Eva, né? Então está aqui, um homem e uma mulher, foi o que Deus criou. Aí a gente vai olhar como exemplo também, que Deus ele criou, né, macho e fêmea, como prova os animais. Se a gente for olhar, por exemplo, o cachorro tem o cachorro e a cadela. A gente vai olhar a vaca tem a vaca e o boi, né? Assim, então Deus ele criou o casal para viver juntos. O Senhor criou um homem e uma mulher. Por quê? Porque a junção do homem e a mulher, né,
é formado a família. A Bíblia vai dizer que quando há o casamento, quando se casa, né? O homem e uma mulher se casam, né? Que dá o casamento, que acontece o casamento. Então eles vão deixar o pai e a mãe formar a sua família. Por exemplo, a minha família, ela é composta por 4 pessoas. Por quê? Quando eu casei, né? Deixei meu pai, minha mãe e formei uma nova família, que é eu, meu esposo, minha filha e meu filho. São 4 pessoas na minha família. Então, mas você pode dizer para mim assim, irmã, mas eu tenho mais 2 irmãos, ou eu tenho mais um irmão e mais uma irmã. Ótimo, também, quando eu morava com meus pais, também tiveram, né, vários filhos. Então, eu tenho vários irmãos e irmãs. Mas o que eu quero trazer com isso? Eu quero trazer para vocês justamente o conhecimento que família é projeto de Deus, foi algo que Deus projetou, né? Deus ele havia já sonhado, ou seja, Deus já tinha desejado, vou fazer uma família. Então ele fez Adão e fez Eva. E aí foi quando Adão conheceu a Eva, né? Quando aqui na de Samuel vai trazer bem claro que fala que quando Adão teve relação com Eva, ou seja, quando conheceu ela, né? Que eles se relacionaram, o que aconteceu? Eva, né? Ficou grávida e aí ela teve um filho. E ela agradeceu ao Senhor, porque ela disse o quê? Com a ajuda de Deus, ou seja, o Senhor deu um varão, um filho para ela, um homem, né? Então, a gente sabe que depois na história ela não só teve 2 filhos, mas aí a gente vê que os 2 primeiros filhos que Eva teve foi o quê? Macho, homem, né? Então, a gente vê nitidamente a diferença do homem para a mulher, né? Se a gente for olhar até o estilo, né? O todo. Se você olhar, por exemplo, quem tem irmã, vai olhar assim, o menino vai olhar e vai dizer, nossa, minha irmã é completamente diferente de mim, ou vice-versa, né? Então a gente vai ver que Deus, ele criou de fato o homem e a mulher, macho e fêmea, não tem mais nem menos. Não existe nenhuma outra situação. Deus, ele criou o homem e a mulher para viverem juntos, né? Então, quando casa, aí há o fruto, que é justamente os filhos, que são herança do Senhor, né? E a Bíblia vai falar bem claro. Então, a gente vai vendo que a Bíblia, né? A gente for olhar como a Bíblia descreve a família, é justamente isso, é a união do homem com a mulher. Não tem outra união que possa gerar filhos. E tanto é que ele vai dizer o que? Tenham muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e dominem. O Senhor deu o que? Autoridade ao homem, né, à mulher, para fazer o que? Dominar sobre os animais, né, dominar sobre tudo que é na terra, sobre as aves do campo. Tanto que a gente vê realmente que o homem, né, ou seja, o ser humano, ele tem esse domínio, né, em partes. Claro que a gente fala assim, mas tem animais que é feroz. Mas você vê que com o tempo eles conseguem ser domados. Então a gente está vendo, o que eu quero trazer para vocês entenderem melhor. Para vocês verem que Deus, ele criou justamente o homem e a mulher para formar a família, para que eles tivessem depois o que? Filhos, né? A gente vê que tem casal que ainda não tem filhos, mas pretendem ter filhos. Por quê? Porque a família vai ser constituída e vai crescer, vai desenvolver justamente a partir disso aí. Então, o projeto que Deus criou, de fato, né, é a família. O primeiro projeto que Deus criou foi a família. Então, o homem, a mulher e os filhos. E o que é ainda mais interessante, que se a gente for olhar bem, né? Por quê? A família tem que estar o quê? Unida. A família tem que buscar a Deus juntos. A família tem que estar próxima mesmo de Deus. A família tem que evangelizar e buscar alma para o reino de Deus. Você é importante para a sua família, você é importante para Jesus, nós somos importantes para Deus e nós como igreja que somos, temos que buscar mais pessoas para o reino do Senhor. Então a família deve viver em quê? Intimidade com Deus, a família deve viver em oração com Deus, a família deve viver unidas. Porque a família, quando ela é unida, Deus abençoa mais, Deus honra mais a fé dela, né? Então a gente está vendo aí que no início Deus criou um homem. Deus criou no início um homem, Adão. Só que depois Deus, vou fazer uma mulher, vou fazer uma disjuntora e fez Eva. Justamente porque nós não temos condições de viver sozinhos. Nós precisamos de alguém que esteja do nosso lado. Olha só, até na hora de brigar, né? Quando tem aquela agoniazinha com o irmão, né? A gente olha assim, mas a gente ama nosso irmão. Eu mesmo lembro de algumas situações da minha vida
que eu brigava com meu irmão, depois ia lá pedir desculpa, porque eu precisava dele. Vamos brincar, vamos conversar. Por quê? Porque nós não somos feitos para viver sozinhos. Nós não somos seres para viver individualmente, né? A gente, ainda que nascemos, mas aí o que acontece? Nós vamos fazendo o quê? Desenvolvendo, precisamos de pessoas ao nosso lado. Então, que você não esqueça disso, tá? Que Deus, ele fez, que a sua família é projeto de Deus. Então, Deus fez o homem e a mulher, a imagem e semelhança dele. Então, vamos nos amar mais, vamos amar nosso próximo, nossos irmãos, vamos pegar nosso irmão e dizer assim, me dá a mão aqui, vamos caminhar juntos, né? Vamos sempre estar lembrando que a nossa família é projeto de Deus. Deus projetou a nossa família, né? Então, que Deus em Cristo abençoe. Eu tenho um desafio para vocês, juniores. O desafio é o seguinte: vocês vão gravar um vídeo falando, descrevendo a sua família, né? O que você acha? Qual a importância da família para você? Você vai falar sobre a importância da família, a importância também da sua família, né? E você vai descrever como é sua família. Ai, mãe, eu tenho um irmão. Você vai falar o nome dele, né? Ou, eu tenho uma irmã. Eu quero que você expresse justamente, eu quero que você descreva como que é a importância da família, como que é a sua família. Porque eu sei que você descrevendo, eu vou conhecer um pouco da sua família. E a melhor parte também, eu sei que Deus vai ficar muito feliz, né? E sua família vai ficar feliz em ouvir você expressar o seu carinho. Que é importante que a gente fale para nossa família que ela é importante, que nós a amamos, né? Porque é algo que Deus constituiu, que nos faz muito bem. Como é importante nós termos a nossa família. Então, não esquece, criança, que a nossa família, ela é composta por pai, mãe, né? E irmãos, ou seja, homem ou mulher. Isso foi constituído por Deus, isso é projeto de Deus. A constituição de Deus foi justamente o homem e a mulher, porque quando ele fez o homem e a mulher, né, e eles se relacionaram, nasceram os filhos, que é os frutos do relacionamento. Então, que nós não venhamos dar ouvido a algumas conversas, algumas coisas que surgem por aí, que não agrada a Deus, que está fora da Bíblia. A Bíblia nos ensina, né? A Bíblia nos ensina de como foi que realmente Deus ele criou e constituiu a família. Então, que nós possamos orar pelas pessoas, que nós possamos levar a verdade, que nós possamos apregoar a verdade que está na palavra do Senhor. Então, é o homem e a mulher, Deus criou a imagem e semelhança dele. Então, que Deus em Cristo abençoe. E não esquece o desafio, tá? Não esquece que a nossa família foi projeto de Deus e que é muito importante que a gente saiba como que a família foi composta através da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela é verdadeira, ela é eficaz. E é com essa palavra, né, que nós temos que conviver e viver essa palavra. Então, que quando vocês crescerem, que quando nós, né, venhamos fazer justamente a leitura da palavra, venhamos pedir ao Senhor sabedoria, porque a gente vê como prova disso nos animais também é assim, né? A fêmea e macho. Não há mais nada do que isso, porque Deus ele é perfeito. Deus ele não faz nada, né, errado. Deus é perfeito, é tudo muito perfeito. Você pode observar que o homem e a mulher se encaixam perfeito. Não tem mais do que isso. Então, que Deus em Cristo os abençoe. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai Santo, justo e fiel, neste momento eu quero te agradecer, Senhor, por esta aula. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a cada dia a aprender e compreender qual é a tua boa, perfeita vontade, Senhor. E que nós venhamos aceitar a tua vontade que está na tua palavra. Pai, em nome de Jesus, da sabedoria, abençoa cada juniores, meu Senhor. Toma a família de cada junior, toma cada família em tuas mãos, meu Senhor. Abençoa, meu Senhor, amar as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém, graças a Deus. Eu espero o desafio. Beijo. Tchau, tchau. Até a próxima aula.